Meu nome é Davi, filho de Jessé, o menor entre meus irmãos e pastor de ovelhas nas colinas de Belém. Desde jovem aprendi a cuidar do rebanho de meu pai, enfrentando lobos e leões que ameaçavam as ovelhas. Cada vez que uma dessas feras vinha atacar, eu corria atrás delas confiando que o Senhor me daria força. Muitas vezes conseguia agarrar os animais pelo focinho e livrar o rebanho de seus ataques. Certa vez, um leão atacou minhas ovelhas e eu não hesitei. Corri atrás dele, agarrei-o pela juba e o feri até que ele soltasse a ovelha. Da mesma forma, enfrentei um urso. Quando ele tentou levar uma das minhas ovelhas, mais uma vez confiei no Senhor e o ataquei, derrotando-o para proteger meu rebanho. A vida de pastor era simples, mas eu sempre senti que havia algo maior que o Senhor tinha preparado para mim. Enquanto cuidava do rebanho, passava horas tocando minha harpa, louvando ao Senhor e pedindo sua orientação. A cada melodia, sentia minha conexão com Deus se fortalecer e a confiança nele crescia dentro de mim. Certo dia, o Senhor começou a mover minha vida de uma maneira que eu jamais imaginaria. O rei Saul estava atormentado por um espírito maligno e precisavam de alguém para tocar a harpa e trazer paz ao seu coração. Foi assim que acabei sendo chamado à corte. Tocando minha harpa, vi de perto as batalhas internas do rei, mas ainda não sabia que em breve enfrentaria uma batalha que mudaria tudo. Algum tempo depois, o exército de Israel estava em guerra contra os filisteus. Meu pai me enviou para levar alimento aos meus irmãos que estavam na linha de frente da batalha. Quando cheguei ao acampamento, encontrei meus irmãos e lhes dei os suprimentos. Estava curioso para saber como a batalha estava se desenrolando, e logo ouvi um nome sussurrado entre os soldados: Golias. Um gigante filisteu que havia passado dias desafiando o exército de Israel, sem que ninguém se atrevesse a enfrentá-lo. Enquanto falava com meus irmãos, ouvi os gritos de Golias. Ele era imenso, com uma armadura imponente, e todos tremiam de medo diante dele. Os soldados de Israel estavam desanimados, pois Golias não apenas insultava nosso povo, mas também desafiava o próprio Deus de Israel. Vi o medo nos olhos de todos, e aquilo me incomodou profundamente. Algo dentro de mim se agitou. Como aquele incircunciso ousava desafiar o exército do Deus vivo? Ninguém em todo o acampamento ousava enfrentá-lo. Minha fé em Deus me fez agir. Perguntei aos soldados o que aconteceria com o homem que derrotasse Golias, e soube que o rei Saul ofereceria grandes recompensas. Contudo, não era o prêmio que me motivava, mas sim a honra de defender o nome do Senhor. Meus irmãos tentaram me calar, dizendo que eu era apenas um menino curioso, sem lugar na batalha. Eliabe, o mais velho, me repreendeu por deixar o rebanho e acusou-me de presunção. Mas eu sabia que o Senhor estava comigo. Não me deixei abalar pelas palavras deles e continuei perguntando sobre Golias. Logo minha ousadia chegou aos ouvidos de Saul e fui levado à presença do rei. Saul tentou me dissuadir, pois eu era apenas um jovem sem experiência de guerra. Disse-me que eu era pequeno demais para enfrentar um guerreiro tão experiente como Golias, mas eu respondi com confiança. O Senhor, que me livrou das garras do leão e do urso, me livrará das mãos deste filisteu. A princípio, ele hesitou, mas finalmente permitiu que eu fosse. Eles me ofereceram uma armadura pesada, mas eu recusei. Nunca havia usado armadura antes, e não confiava em espadas ou lanças. Minha confiança estava apenas no Senhor. Peguei minha funda e escolhi 5 pedras lisas do riacho. Com essas armas simples, me aproximei do campo de batalha. Quando Golias me viu, ele riu de mim. Para ele, eu não era mais do que um menino, um pastor insignificante que ousava desafiá-lo. Mas eu respondi com a fé que sempre me guiou. Você vem contra mim com espada e lança, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você desafiou. Com apenas uma pedra e a orientação divina, mirei e atirei com minha funda. A pedra voou direto à testa de Golias e ele caiu de imediato. Corri até ele, tomei sua espada e o derrotei completamente. Naquele dia, todo Israel viu que a vitória não vem da força humana, mas do Senhor, o Deus de Israel, que luta por nós. Não importa o quão pequeno ou insignificante possamos parecer aos olhos dos homens. Com Deus ao nosso lado, somos capazes de enfrentar qualquer gigante. Ele é a nossa força, e em sua confiança encontramos a verdadeira vitória.
A confiança em Deus é um tema central na vida de muitos. Assim como Davi, que era apenas um jovem pastor enfrentando um gigante, somos frequentemente desafiados a confiar em algo maior do que nós mesmos. A história de Davi nos ensina que, independentemente de quão pequenos ou insignificantes possamos nos sentir, nossa fé pode nos levar a conquistas extraordinárias. Quando Davi se apresentou diante de Golias, ele não era mais do que um garoto sem armadura, mas sua confiança em Deus o fez triunfar contra um adversário que parecia invencível. Assim como Davi, quando colocamos nossa confiança em Deus, encontramos força e coragem que nos elevam a alturas que jamais imaginaríamos. Não importa quão pequenos sejamos ou quais desafios enfrentemos, Deus é capaz de transformar nossas fraquezas em força. Com Ele, podemos ser grandes, superar gigantes em nossas vidas e realizar coisas que por nós mesmos seriam impossíveis. Lembre-se, a verdadeira grandeza não é medida pelo tamanho físico, mas pela força da nossa fé. Com Deus ao nosso lado, podemos enfrentar qualquer desafio e vencer, porque nele encontramos nossa força e propósito. Nunca subestime o que você pode realizar com a confiança em Deus. Mesmo os menores podem se tornar grandes quando têm fé. Se vocês assistiram até aqui, comente o número 7 nos comentários. Deixe seu like e compartilhe o vídeo com seus amigos. Deus abençoe a todos e até a próxima, meus queridos.